Bom pessoal, nós vamos proceder agora à correção da lista 2, desenvolvendo todos os exercícios que foram propostos e resolvendo da forma mais detalhada possível para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas que surgiram, ok? Então, o primeiro exercício envolve uma série de derivadas que eram necessárias às suas expressões em termos das fórmulas que foram geradas aí para cálculo. Então, a primeira função que eu tinha no item A é uma f de x, escrita como x ao cubo mais 2x vezes z elevado a x. Então, a ideia é derivar essa função. Eu vou calcular o f'. Para derivar essa função, como são duas funções de categorias diferentes, eu posso usar a regra do produto, que diz para a gente o seguinte, que eu repito a primeira função, x ao cubo mais 2x, e derivo a segunda, derivada exponencial. Você consulta uma tabela, ela é a única função que quando você deriva retorna na própria, então é a própria exponencial. Mais a segunda função, que é a própria exponencial. Toma cuidado aqui, porque você vai derivar agora a primeira. Como são duas funções dentro desse parênteses, convém você deixar um parênteses para separar as derivadas individuais. Derivada de x ao cubo, 3x², devido à regra da potência, que cai o 3 à frente e perde um grau, por isso ficou 2. E a derivada de 2x é 2, cujo resultado é a mesma regra aplicada para x ao cubo. Você chegou aqui, já resolveu o problema, não há necessidade de colocar em evidência, mas se porventura você quiser, isto que nós já resolvemos, equivale a você escrever o e de x destacado como sendo a soma dessas parcelas que estão aqui, ó, entre parênteses, x ao cubo mais 2x mais 3x² mais 2. É a mesma coisa, só que visto de uma maneira um pouco mais condensada. Então isso refere-se ao item A, utilizando-se a regra do produto. Vamos para o item B. No item B, a função que eu tenho é uma g de x igual a razão entre duas funções de primeiro grau, uma 3x menos 1 e uma outra 2x mais 1. Qual é a ideia? Derivar a função, mas como eu estou no quociente, o caminho aí seria utilizando a regra do quociente. Então o que eu faço aqui? Venho, escrevo a derivada dessa função e tomo como base a regra que eu tenho para derivar a função dessa natureza, que é escrever o denominador, ou seja, de baixo ao quadrado, e trabalhar com as derivadas em cima. Então, na regra é o de cima, que você coloca entre parênteses para evitar o confronto, vezes a derivada, o de baixo, vezes a derivada de cima, derivada de 3x menos 1 você já pode fazer direto, que é 3, menos o de cima, também convém escrever entre parênteses, vezes a derivada de baixo. Derivada de 2x mais 1 é 2. Por quê? Porque constante da derivada é 0 e 2x da derivada é 2. Então, por esse caminho você consegue resolver. E aí, faz uma distributiva, né? E na distributiva você tem que o g' que você vai calcular é de que forma? O de baixo você não precisa abrir, você mantém como potência elevado ao quadrado mesmo, 2x mais 1 ao quadrado. Agora, o de cima aqui, sim, convém você fazer uma abertura multiplicando em cruz, ó. Cruz não, em distribuição, né? 3 vezes 2x dá 6x, 3 vezes 1 dá 3. E aí, toma cuidado com o sinal, menos 2 vezes 3, 6x, então menos 6x, e menos com menos mais, 1 vezes 2, 2. Então daqui você cancela 6x com menos 6x, e aí a resposta para essa derivada fica expressa como 3 mais 2, que é 5, sobre 2x mais 1 ao quadrado. Essa que era a formulação para a resposta usando a regra do quociente, que envolve aí funções racionais, né? Vamos agora então para o item C.
No item C, nós tínhamos uma função assim, y igual também uma razão 1 sobre s mais k vezes z elevado a s. A questão que envolve esse exercício aí é uma questão interessante, que não necessariamente quando você deriva uma função, você vai trabalhar com as variáveis clássicas na matemática, que é x e y. No caso aqui, a função y em termos de uma variável que eu chamei de s. Então, a derivada em relação a s. Então, o s seria o que normalmente a gente chama de x. Ok, para derivar esse cara aqui, nós temos um caminho bem interessante que eu vou usar, que é o seguinte. É uma razão. Então, assim como no item B, você poderia usar a regra do quociente, sem problema algum, que envolve você escrever esse cara ao quadrado e derivar lá em cima. O de baixo, a derivada de cima, menos o de cima pela derivada de baixo. A questão é que quando você tem uma constante aqui em cima, você pode, antes de derivar, modificar a expressão para ela ficar num processo mais simples para você resolver. E a ideia seria a seguinte: eu posso jogar toda essa expressão, se eu quiser, para cima, s mais k vezes z elevado a s, e escrevê-la elevado a menos 1. Porque quando eu inverto a base, eu inverto também a potência envolvida aqui. E aí, para resolver nesse processo, você teria que utilizar a regra da cadeia. Dependendo do processo, fica muito mais fácil de você executar. E aí, a sugestão é que você use qualquer caminho que julgar mais simples. Dá para resolver aqui direto, usando a regra do quociente. Se eu fizer dessa forma, resolverei pela regra da cadeia. Então, vou escrever aqui, regra do quociente, e aqui, usando a regra da cadeia. Por quê? Porque existem duas funções agora. Bom, então se eu usar por esse caminho aqui, o que eu normalmente faço? Eu chamo esse termo que está aqui dentro de u. Então, u vai ser igual a s mais k vezes z elevado a s. E o meu y, provisoriamente, vai ficar escrito como u elevado a menos 1. Então, daí, eu escrevo o mecanismo da regra da cadeia como dy ds, que é o y' de s, igual a dy du, derivada em relação a u, vezes o du em relação a s, que é a derivada que eu quero executar. Então é isso que eu preciso fazer. Então, uma vez que eu faço isso, o que vai acontecer? Então, aqui eu uso a regra da potência, cai à frente, então fica menos 1, que eu não preciso escrever, u elevado a menos 2, abro o parênteses, né? Porque existe uma função que na verdade é uma soma de duas parcelas. A derivada de s em relação a s é 1. E a derivada de k vezes s, o k você repete com a constante, e a derivada exponencial é a própria exponencial, por definição. Então está feita a derivada do em relação a s. Como eu tenho que voltar para a variável original, eu vou ter que escrever esse 1 em termos dessa expressão. Então eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, eu repito esse cara que está aqui em cima, com o sinal de menos que eu já tenho. Então 1 mais k vezes z elevado a s. E jogo esse u a menos 2 aqui para baixo. Ele vai ficar reescrito como u ao quadrado. E aí, finalmente, eu posso expressar a minha resposta, nesse caso, como menos 1 mais k vezes z elevado a s sobre o u, que é esse cara aqui, s mais k vezes z, s ao quadrado. É isso daí. E isso finaliza para nós o exercício 1C, que também pode ser resolvido pela regra do quociente. Tanto é que a gente lembra que na regra do quociente, o denominador não está elevado ao quadrado? Aqui também ficou. Então está aí resolvido. E aí finalizamos esse item. Vamos lá para o próximo. No item D, nós temos uma função f igual a x sobre x mais c sobre x. Esse é uma constante. E eu quero derivar essa função. Aqui é um caso
assim como no anterior, que é interessante que você modifique primeiro a expressão antes de derivar ela. Então a ideia é que você manipule essa expressão de forma que ela tenha um formato que fique mais simples de você depois, mais adiante, derivar. Então a ideia seria manipular essa expressão aqui primeiro, para depois, na redução, escrever a sua derivada. Então o que eu faço? Eu vou repetir esse x aqui em cima, e aqui eu vou tirar um mini MMC. Então eu vou pegar o x e multiplicar por esse x, e somar com c, e escrever tudo no denominador comum, que é x. Então nesse caso ficaria assim, olha, repito esse x, x por 1 é x vezes x, x ao quadrado, x por x é 1 vezes c é c. Escrevi na forma de uma única fração. Como eu tenho divisão de frações, eu repito a primeira e inverto a segunda. Um traço maior de fração é esse. Então a nossa f ficaria assim. Eu repito a primeira, que é x, que agora vai ficar sobre 1, e inverto a segunda. Inverter a segunda e inverter essa daqui. Então vai ficar x sobre x ao quadrado mais c. Essa que é a ideia. E aí quando você faz isso, multiplicação de frações, você tem x vezes x, que é x quadrado, sobre x quadrado mais c. Ou seja, essa função aqui no início é exatamente essa aqui. Mas para derivar fica mais fácil escrever dessa forma do que dessa, por conta das parcelas que nós temos aqui. Você juntou e virou uma parcela só. Bom, então daí eu vou derivar agora que eu derivo. Então eu uso nesse caso, mais uma vez, a regra do quociente. Então nesse caso aqui eu vou repetir o x quadrado mais c, elevo ele todo ao quadrado, e aí faço o de baixo, x ao quadrado mais c, vezes a derivada de cima. Com a derivada de x quadrado, regra da potência, vira 2x. Menos o de cima, x quadrado, vezes a derivada de baixo. Derivada de uma constante é zero, e a derivada de x quadrado é 2x. Então está aqui. E agora o que você faz? Mantém esse cara aqui e faz a distributiva, como nós fizemos anteriormente, em outros casos. Então, fazendo isso, você tem que o nosso f' vai ficar escrito como x quadrado mais c ao quadrado. E aqui embaixo, x quadrado vezes 2x dá 2x ao cubo. C vezes 2x dá 2cx, ou 2xc, tanto faz. Menos x2 vezes 2x dá menos 2x ao cubo. Então daí você observa que é possível cancelar 2x3 com 2x3. E aí a resposta final fica expressa como 2cx sobre x quadrado mais c. E tudo isso daqui fica escrito ao quadrado. Então isso daqui representa a derivada da função. Claro, deu mais trabalho fazer a multiplicação dela por uma forma mais simples do que derivar. E a regra você já conhece. Essa aqui é a ideia. Beleza, então vamos para o próximo aí, que é o item E. Esse é o item mais longo para esse exercício 1, né? E ele nos informa o seguinte, ele nos dá uma função f, escrita também como uma razão de 1 menos x vezes e elevado a x sobre x mais e elevado a x. Aqui não tem o que fazer em termos de redução, não dá para reduzir como nós fizemos. Então eu vou aplicar direto a regra do quociente, como tem uma coleção de funções aqui. É muito comum que você aplique mais de uma regra dentro de uma mesma função. Então aqui eu vou começar pela regra do quociente e durante o processo você vai perceber que vai existir o uso de uma outra regra, né? Vamos ver isso agora. Então aqui eu venho, escrevo a derivada. Então a derivada é na regra do quociente elevar esse cara ao quadrado. Então x mais e de x ao quadrado. Aí você pega o de baixo, que é x mais e elevado a x, e deriva com o de cima. É aí que vem o que eu estava comentando agora. Olha só isso aqui. O de cima, a derivada é uma constante. Tem um menos, que é esse menos daqui, que eu vou colocar aqui na frente,
eu vou ter que derivar essa função, ó, mas essa função, por sua vez, é um produto. Então, o que eu vou ter que fazer? Usar a regra do produto. Então, vou usar a regra do produto aqui, ó, na frente desse cara, porque não é o de baixo, vezes a derivada de cima, a derivada de constante é zero. Sobrou o menos que está aqui e agora eu vou derivar esse. Então, vou abrir um parênteses aqui, ó, vou colocar até aqui em roxo, isso. É o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo, que é a derivada exponencial, ela é própria, mais o segundo, que é ela própria, vezes a derivada de x, que é 1. Derivada de x em relação a x é 1. Isso foi para fazer o de baixo vezes a derivada de cima. Só que eu vou ter que fazer agora o de cima, que é menos da regra 1 menos x vezes elevado a x, derivada do de baixo, que é esse cara aqui, ó. Então, vou colocar um asterisco aqui, porque no minha lousa não vai dar, e vou escrever aqui, ó, que eu vou derivar a função de baixo. Então, vamos colocar a derivada de baixo aqui. A derivada de baixo de x é 1, e a derivada exponencial é a própria exponencial. Está aqui, ó. Então, esse cara vai multiplicar por esse. O que eu faço agora? Eu vou manipular para tentar escrever tudo de uma forma mais condensada. Essa que é a ideia. Então, daí, o que vai acontecer? Vamos escrever aqui em cima. O de baixo eu não modifico, eu deixo ele do jeito que ele está. X mais e elevado a x ao quadrado. Então, agora a gente vai manipular o de cima. Então, aqui vai ter várias, né, multiplicações distributivas. Ó, este com este, este com este, este com este e este com este. Então vamos lá, x vezes x elevado a x, ó, multiplicação de mesma base que é x, potência 1 em 1, 2, repete esse, então vai ficar menos, vamos colocar o parênteses aqui ainda, x ao quadrado vezes e elevado a x. Agora, x vezes e elevado a x vezes 1, então vai dar o próprio x elevado a x, então x e elevado a x, são duas funções diferentes. Agora aqui é o contrário do primeiro, ó, a base é e, repete a base, soma o expoente. E de x vezes e de x, vai somar o x, vai dar e elevado a 2x. E repete o x aqui, vai ficar x vezes e elevado a 2x. Fizemos esse aqui vezes esse. E agora o e de x vezes e de x. Também repete a base que é o e e soma o expoente que dá e elevado a 2x. Fecha aqui e agora vem para esse. Que eu vou ter que repetir aqui porque não vai caber, né? Então vai ficar menos 1 menos x e de x vezes 1 mais e de x. É isso aqui, ó. Só repetir. E vamos continuando. Então agora eu já posso, inclusive, tirar esses termos aqui que estão do parênteses para trabalhar com os sinais. Então, eu vou repetir aqui o x mais e de x ao quadrado. E vamos tirar eles aqui, ó, vai ficar menos x2. E de x, ó, vai ficar tudo menos, porque menos com mais é menos. Então, vai ficar menos x e de x. Depois você vai ter menos x e de 2x. E menos e de 2x. Agora aqui, ó, que a gente vai começar a multiplicar também, como nós fizemos no anterior. Então vai ficar esse vezes esse vezes esse, este vezes esse, e esse aqui vezes esse. Então aqui vamos manter o sinal de menos. E vamos multiplicar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes e de x dá e de x. X vezes e de x dá x e x. Menos com mais é menos, x elevado, ó, a mesma base, soma as potências, elevado a 2x. E agora a gente já pode proceder, né, à forma final de resposta, né? Que nesse caso aqui vai ficar expressa da seguinte maneira, repete esse de baixo e vamos trabalhar com o de cima. Então aqui você percebe que eu vou tirar tudo do sinal de menos, então vou colocar aqui em cima para mostrar o que vai acontecer. Então aqui vai ficar menos 1, menos com mais é menos com menos é mais, x vezes elevado a x,
e menos com menos é mais, x vezes z elevado a 2x. Agora vamos ver o que é possível cortar aqui. Menos 1 não dá para cortar, o menos, vamos ver aqui, ó, eu tenho menos x e 2x com mais x e 2x, então aqui, ó, esse elemento aqui, ó, vai embora com esse, tá vendo? São iguais. Eu tenho um x e x e um x e x aqui, ó, um positivo e um negativo, também vai embora. E de x eu tenho solto aqui, não tem ninguém para cancelar, porque aqui eu tenho e2x e aqui o menos 1 também não cancela. Então, vou retornar a minha resposta final com menos x ao quadrado de e de x, menos e de 2x, menos e de x e menos 1. Essa aqui é a resposta final. Né? Esse é o exercício mais longo desse primeiro caso, porque envolve várias multiplicações, vocês perceberam, né, que dentro delas apliquei mais de uma regra para derivar. Né? Então, exercício que exige aí muita atenção e muita álgebra para você chegar no resultado, mas está aí, está resolvido. Né? Está resolvido o exercício 1. E agora nós vamos para uma série de mais derivadas, mais 5 derivadas para execução. Bom, vamos lá então. No exercício 2, você tem no item A a seguinte função. Você tem uma f, tá? f de x, que está escrita como x à quarta mais 3x ao quadrado menos 2 elevado a 5. Então, esse caso, para derivar a função, a ideia é sempre pensar da forma como se segue. A função é composta? Então, como é que eu aplico uma regra? Que regra é essa? A regra cadeia. Por que a função é composta? Você tem uma função, no caso aqui, essa função de grau 4 elevado à quinta. Nós temos uma função dentro de outra função. Nós temos uma composição de funções. E na derivada, a regra mais adequada é a da cadeia. Então, essa aqui eu vou chamar de u igual a x à quarta, mais 3x ao quadrado, menos 2. E a minha f aqui vai ficar escrito provisoriamente como u elevado à quinta. O que eu faço? Usar a regra aí da cadeia. Então, df dx, que eu quero calcular, é o df com relação a u, df du, vezes o du dx. Então, nesse processo, qual é a derivada de u à quinta? 5u à quarta. Aqui convém eu abrir um parênteses para derivar essa função aqui. Então, a derivada de x à quarta dá 4x3 e a derivada de 3x2 dá 6x. Como a variável original é x, eu volto para a variável original. Então, vai ficar 5 vezes isso, que é x à quarta, mais 3x2, menos 2, e tudo isso elevado à quarta, e que multiplica 4x3 mais 6x. Você chegou aqui, não precisa abrir mais a conta. Terminou, está aqui a derivada, está resolvido e fim de papo. Ok? Então, a regra da cadeia, nesse caso aí, é até simples, porque são funções mais tranquilas de serem trabalhadas. Beleza? Vamos então agora para o 2b. No 2b, você tem uma função g de t, né? Vou colocar aqui item b, que é uma fração racional. Uma função racional. Então, t à quarta mais 1 elevado à terceira. Esse é um caso similar ao item C do primeiro, em que, como eu tenho uma constante, é interessante primeiro modificar a forma da expressão para depois derivar. Então, o que eu posso fazer? Eu venho e jogo aqui para cima, ó, a minha função t à quarta mais 1. Eu venho com esse cara aqui, ó, para cima.
Então, no que eu faço isso, eu tenho t a quarta mais 1 e muda a potência, tá vendo? Ela é 3 positiva, vira 3 agora, ó, negativa, mudou o sinal. Aí sim, aí é interessante que você aplique a regra da cadeia agora. Você tem uma função dentro de outra função. Então, nesse processo, você chama isso daqui de o que está dentro, t a quarta mais 1, e o g vai ficar escrito como u elevado a menos 3, como está aqui. E aí, a gente já pode proceder à resolução. Então, dg dt, que é a derivada de g em relação a t, é a derivada de u a menos 3, cai o menos 3, repete o u, era menos 3, perdeu um grau, vai virar menos 4, vezes t a quarta, que a derivada é 4t a terceira, e a constante, que a derivada é 0. Você multiplica menos 3 por 4, dá menos 12, repete o t a terceira, e esse u que está aqui em cima, você joga aqui para baixo, então vai virar u a 4. A resposta final tem que estar na variável original, que é a variável t. Portanto, você vai escrevê-la como menos 12, t3 sobre t a quarta mais 1 elevado a 4, que é a função que nós temos aqui. E isso expressa a resposta que nós queríamos obter. Beleza? Item B resolvido. No item C, nós temos uma função y igual a exponencial de menos 2t cosseno de 4t. Também, mais um caso em que você tem mais de uma regra envolvida no processo. Então, você tem uma regra do produto aqui, que são duas funções de famílias diferentes, tá vendo? E dentro de cada uma dessas funções, você vai aplicar uma cadeia. Por quê? Porque você tem uma exponencial de uma função múltipla de t e uma função dentro da função trigonométrica do cosseno. Então, como é que você procede aqui? Primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, aqui você vai derivar essa função. Então, eu vou fazer aqui um asterisco e vamos resolvê-la aqui do lado. Então, essa função é um cosseno. Então, convém chamar a função mais interna, que no caso que é o 4t, de u. Então, u é igual a 4t. Para não usar a mesma letra e não confundir, vou chamar de a essa função cosseno de 4t. Vou chamar ela toda de a. Então, esse a vai ficar escrito como cosseno de u agora. Certo? Porque eu chamei u de 4t. Então, aí eu vou derivar o a, esse a que eu chamei agora, em relação a t. Então, vai ficar a derivada de a em relação a u, ou seja, a derivada do cosseno. Você consulta uma tabela, a derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada de u em relação a t, a derivada de 4t é 4. Aqui, então, você toma um cuidado, porque esse 4 é multiplicando o seno e não o u. O u é um arco dentro da função de seno, são duas coisas diferentes. Então, o que você pode fazer é jogar o 4 aqui na frente e reescreve o seno em termos de u, que por sua vez é o 4t. Então, isso aqui que a gente obteve é a derivada dessa função. Então, vou colocar aqui, ó, vezes menos 4 seno de 4t. Então, eu faço o primeiro vezes a derivada do segundo, que é isso aqui, que acabamos de resolver por esse processo, mais o segundo, que é o cosseno de 4t, vezes a derivada do primeiro. Então, agora eu vou calcular a derivada desse cara aqui, ó. Chamo essa função de b, fazer um asterisco aqui, em laranja, e resolver aqui embaixo. Então, eu vou chamar provisoriamente essa função aqui de 2t de u, e a minha função b, que eu chamei aqui, acabei de nomear, vai ficar e elevado a u. Então, daí, eu escrevo da mesma forma que eu fiz isso aqui, ó, db em relação a t, como sendo a derivada do b em relação ao exponencial. Aí sim, se deu uma função simples, derivada exponencial é a própria exponencial, e a derivada de menos 2t é menos 2. Então, daqui eu repito menos 2,
e escrevo e elevado a u, que é menos 2t. Então esse cara aqui é a derivada da função exponencial de menos 2t. Ou seja, é o que vai aparecer aqui, ó, menos 2 exponencial de menos 2t. E quando você faz isso, você resolveu a derivada. Então a derivada desse item C é tudo isso daqui, ó, que eu estou, né, destacando em vermelho. O primeiro pela derivada do segundo, resolvido por esse processo, mais o segundo, que é esse pela derivada do primeiro, que é esse processo. É isso. E finaliza para nós aí o item C. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Agora vamos para o item D. No item D, eu tenho uma função y igual a r sobre r quadrado mais 1. Ok, então como é que eu faço? Aí é um processo também que envolve regra da cadeia associada a uma outra regra. Nesse caso aqui, é interessante que a gente sempre escreva a raiz quadrada em termos de uma potência. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que R2 mais 1 elevado a meio, para efeito. Mas, para cálculo, nós vamos já aplicar a regra. Então, y' é igual a quem? Ó, ao de baixo elevado ao quadrado, ou seja, o R2 mais 1 elevado a meio, e tudo isso está elevado ao quadrado, pela regra do quociente. E aqui eu vou pegar agora e fazer o que a gente já sabe, que é o de baixo, R2 mais 1 elevado a meio, vezes a derivada de cima. Derivada do de cima é a derivada de R, em relação a R só pode ser 1. Menos o de cima, o R, vezes a derivada do de baixo. Então eu vou fazer a derivada dessa função aqui de baixo, que eu vou fazer um asterisco aqui. Então eu tenho que derivar esse R2 mais 1, que eu vou chamar aqui de função A. É fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Então aqui o que eu tenho é chamar o que está aqui dentro da raiz de u, que é o R2 mais 1, e o meu A ficaria escrito como esse u elevado a meio, certo? Porque a função está escrita dessa forma. Então daí o que você faz? Que o dA em relação a R é a derivada de A em relação a u, então esse meio cai à frente. Repete o u, como ele vai perder 1 grau, meio menos 1 dá menos meio. Vezes a derivada de 1 em relação a r. Então, derivada de R2 mais 1 dá 2r, porque 1 é uma constante. Então, daqui você cancela o 2 com 2, repete o r, e esse 1 a menos meio vem para baixo, como u elevado a meio. Como você tem que voltar na variável original, então a derivada desse cara aqui vai resultar em r quadrado mais 1 elevado a meio. Então, é isso daqui que vai corresponder à derivada que tem que estar aqui, ó. É aqui que vai aparecer ela. Tá, então daí, vamos fazer aqui, apagar esse pedacinho aqui agora. Nós vamos reescrevê-la. Você vai ter o seguinte, ó, que y' vai ficar igual. Potência de potência, você repete a base, que é o R2 mais 1, e multiplica as potências. Então, meio vezes 2, cancela, cancela, retorna 1. Então, aqui você vai retornar o R2 mais 1 elevado a meio, que é multiplicado por ele próprio, menos o R, que vai multiplicar isso aqui, ó, menos R vezes R sobre o R quadrado mais 1 elevado a meio. Aqui, ó. Dá para fazer mais? Dá para ir além? Dá para ir além. O ir além nesse caso aí é você observar que é possível multiplicar o R por R e trabalhar com a mesma base. Então, y' vai ser igual
a r quadrado mais 1. Esse r quadrado mais 1 eu repito, elevado a meio. E aqui eu vou ter menos r vezes r, que dá r ao quadrado, sobre r quadrado mais 1 elevado a meio. Quando você chegou aqui, você já terminou a derivada, mas se porventura você quiser avançar um pouquinho mais, é possível para reduzir a expressão. E aí a redução dela seria pensando no seguinte: aqui embaixo eu repito o meu r quadrado mais 1. E aqui em cima eu posso trabalhar com a multiplicação na mesma expressão. Então, o denominador aqui seria o r2 mais 1 elevado a meio. Isso aqui eu já tenho. Então, quando eu multiplico R2 mais 1 elevado a meio por R2 mais 1 elevado a meio, eu estou multiplicando as bases. Então, R2 mais 1 é essa base e somos expoentes. Meio mais meio dá 1. Vai ficar R2 mais 1 elevado a 1. Menos o R2 que está aqui, ó. Olha só como é que ficou um pouco mais enxuto. Daqui eu observo que é possível fazer o que mais? Pagar aqui. E deixa eu ver onde é possível fazer aqui. Acho que dá para espremer e fazer aqui embaixo, vai. Y'. Eu repito aqui o R2 mais 1. R2 mais 1. Aqui vai ficar R2 mais 1 elevado a meio. Aqui. E aí vai ficar aqui, ó, R2 mais 1 menos R2. Eu vou cancelar o R2 com esse R2, vai sobrar quem? Vai sobrar 1. E aí aqui em cima, agora sim é possível apagar, vai ficar ficou bem pequenininho aqui, mas agora eu vou aumentar ele. Aqui vai ficar 1 dividido por R2 mais 1, elevado a meio, sobre R2 mais 1. Como eu tenho divisão de frações, eu repito a primeira, que é essa de cima, R2 mais 1 elevado a meio, inverto a operação e inverto a de baixo, 1 sobre R2 mais 1. E aí, finalmente, eu observo que, como você tem a mesma base embaixo, você pode multiplicar. Então, nessa multiplicação, o y' vai te produzir 1 sobre R2 mais 1 vezes R2 mais 1, você repete, coloca aqui entre parênteses e soma as potências. Aqui é meio, aqui é como se houvesse 1. Meio mais 1 dá 3 sobre 2. E isso corresponde à derivada da função na forma mais enxuta, na forma mais precisa. Embora lá atrás, quando nós desenvolvemos aquele processo que derivamos e colocamos, já na forma de regra do quociente já estava resolvido. Mas aqui é a forma mais condensada possível. Okay? Então, o penúltimo exercício agora foi resolvido. Vamos para o último do caso 2, do exercício 2. Que é o seguinte, eu tenho uma função y escrita em termos do cosseno de 1 mais e elevado 1 menos e elevado a 2x sobre 1 mais e elevado a 2x. Então aqui, mais uma vez, vou ter que usar a regra da cadeia, associada à regra do quociente. Você tem uma função dentro do arco do cosseno. Então eu chamo tudo que está aqui dentro de U, desse colchete, senão a lista está em parênteses, e aqui eu tenho 1 mais e elevado a 2x. E o nosso y, ele fica escrito como cosseno de U. Então daqui eu vou derivar o y em relação a x e escrever primeiro o y em relação a U, derivada do cosseno, aí você pega uma tabela, retorna menos o seno de U, e o grande cálculo aqui vai ser feito na derivada de 1 em relação a x, porque aí você vai usar a regra do quociente. Então eu faço um asterisco aqui, vou só apagar a função aqui que nós temos, e agora nós vamos executar a derivada aqui em cima. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que está embaixo e elevar ao quadrado, devido à regra que a gente conhece. E agora faço o que a gente fez lá no primeiro exercício, usando a regra do quociente. É o de baixo vezes o derivado de cima.
mantenho isso aqui entre parênteses e agora vou derivar em cima. Derivada de uma constante é zero, o sinal de menos eu repito, e aí vem a derivada de E2x. Aqui dá para aplicar a regra da cadeia direto, porque você tem uma função que é múltipla da exponencial. Então a derivada de 2x é 2, e a derivada exponencial em relação a ela própria é ela mesma, então daí elevado a 2x. Aí eu venho, pela regra, sinal de menos, o de cima vezes a derivada de baixo. Mesma história, derivada de uma constante é zero e a derivada de E é 2x, eu tenho um múltiplo, derivada de 2x é 2, e a derivada exponencial com respeito a ela própria é ela mesma, E é 2x. E aí eu faço agora as distributivas de cada parcela e verifico que é possível cancelar. Então daí eu tenho 1 mais e elevado a 2x ao quadrado, aqui embaixo que eu estou repetindo. E agora faço a distributiva. Então vai ficar menos 1 vezes 2 e a 2x, menos com mais é menos, duas vezes. Ó, eu tenho a mesma base, e, repito L, somo expoente da multiplicação. 2x com 2x dá 4x. E aí vem o menos 2e a 2x, aqui eu repito, menos com menos é mais, então 2e elevado a mesma soma, 4x. Eu observo que é possível cancelar apenas esse termo com esse, porque ambos são iguais. Agora esses dois eu junto. E no que eu junto eu tenho a resposta final. Então a resposta final, nesse caso, vai ser expresso como menos o seno lá da função original, que é 1 menos e a 2x sobre 1 mais e a 2x. É conforme que estava escrito lá no enunciado da lista, 1 menos. E eu multiplico por que restou aqui. Então, menos com menos dá mais, porque aqui eu vou ter contribuições de sinais de menos. 4e a 2x sobre 1 mais e a 2x, e tudo isso daqui escrito ao quadrado. Então, isso aqui corresponde à resposta do item E, do último item desse exercício 2, que envolve aí o uso da regra do quociente combinado com a regra da cadeia. Essa é a ideia. Bom, do 3 em diante, eu tenho aplicações agora do uso da derivada. Em todas elas, nós usamos aí ou a regra do quociente, ou a regra do produto, e ainda ou, né, a regra da cadeia. Então, vamos lá. O primeiro deles aí, que é o exercício 3, indica para nós o seguinte, né? Eu tenho uma função h de x igual a raiz quadrada de 4 mais 3 vezes o f de x. E aí nos é informado que o f em 1 é igual a 7, f' em 1 é igual a 4, f' de 1 é igual a 4, e ele quer encontrar a derivada de h em relação a u. H' que ele não sabe como que vale. Então, para esse caso aí, outra vez a regra da cadeia. Por quê? Dentro da raiz tem uma função, ó. Então eu chamo esse cara aqui de u, 4 mais 3 vezes f de x, e aqui, para a função h, eu uso o que? A raiz quadrada do que está aqui dentro, que eu chamei de u, que é muito mais fácil quando a gente escreve na forma de potência. Então é isso daqui que eu tenho que derivar. Então, quando eu derivo o h em relação a x, que é o dh de x, ou h' de x, eu vou derivar o h em relação a u, que é esse cara aqui, aí eu venho e desço o meio, repito o u e perde 1 grau, meio menos 1 vira menos meio, e derivo a parte de cima. A derivada de uma constante, que é 4 é zero, esse 3 é constante, mas ele está junto da função f, então você repete ele. E deriva o f, então vai ficar escrito como f' de x. Assim, o que você faz? Você volta com o u aqui para baixo
E nisso você já reescreve na forma final. Então vai ficar, né, o h' de x, o dh de x, como 3 vezes f' de x sobre 2 vezes u elevado a meio. Mas quem é o u? É esse cara que está aqui. Então é 3 vezes o f' de x sobre 2 vezes o u, que é 4 mais 3 vezes f de x. E tudo isso daqui, ó, está elevado a meio ou na forma de raiz quadrada. Então essa é a derivada. O que a gente faz agora? Aplica os dados que são fornecidos, que são os valores em x para 1 para a derivada. Então o h' aplicado em 1, que ele quer, é 3 vezes a derivada do f em relação a 1, valor de x em 1, sobre 2 vezes a raiz quadrada, 4 mais 3 vezes o f aplicado em 1. Então, o h derivado em 1, h' em 1, é 3 vezes o f' de 1, 3 vezes 4, sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4, mais 3 vezes o f de 1. O f de 1 vale 7, vai ficar 3 vezes 7, assim. Bom, e aí, uma vez que você faz isso, você vai ter o seguinte, que o h' de 1 é igual a 3 vezes 4, que é 12, sobre 2 vezes a raiz quadrada de soma e multiplicação. Multiplica primeiro, 3 vezes 7, 21, mais 4, 25. Então você vai ter 12 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 25, que é 5. Daqui você pode simplificar 12 com 2, que dá 6, e aí a resposta é 6 quintos. Isso que finaliza o exercício 3. Ok? Então, uma aplicação aí de regra da cadeia. Essa é a ideia. No exercício 4, você tem uma função r em x, que é uma composição de uma f com relação a g, por sua vez uma relação com h em x. Então você tem uma composição de uma composição de uma composição. Então você tem uma composição de 3 funções. E aí ele dá para nós aí os valores de h aplicado em 1, que é 2, o g aplicado em 2, que é 3, a derivada do h em relação a 1, que é 4, a derivada do g em relação a 2, que é 5, a derivada do f em relação a 3, que é 6. E ele quer calcular, no fim, a derivada de r em relação a 1. Isso aqui é a nossa incógnita. Então, aqui é, na verdade, o uso da definição da regra cadeia em termos de taxa, em termos de uma função. Então, como é que eu faço para derivar aqui? Eu quero calcular a derivada do r' em relação a x, nesse caso. Então, eu derivo de fora em relação ao que está dentro. Então, eu vou fazer aqui, ó, f' da derivada do que está aqui dentro, que é o g de h de x, vezes, aí eu venho, ó, para dentro, g' em relação a h de x, e vou mais internamente, agora h' em relação a x. Então, em cada fase da multiplicação, ó, eu vou derivando a função mais interna, de fora para dentro. Ó. Derivada de f em relação a gh, derivada de g em relação a h e a derivada de h em relação a x. É isso. Então, o que eu faço agora? Eu venho e substituo por x igual a 1, que ele quer que eu calcule. Vai ficar f' de g de h de 1 vezes g' de h de 1 vezes h' de 1. Então, o que eu faço é substituir agora. Então, eu substituo os dados que eu tenho. Então, eu vou ter o seguinte, que o h' em 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
o H' em 1 vai ser igual a F' de G de H de 1. O H de 1 vale quanto? Vale 2. Então aqui vai virar G de 2 agora. G de 2. G de 2. Depois eu tenho o G' de H de 1. Quanto que é o H de 1? H de 1 é 2. Então é G' de 2. Vezes o H' de 1. H' de 1 eu tenho que é 4. Então daqui eu já tenho 4 e o G' de 2, que vale 5. Então eu tenho uma multiplicação. E agora eu vou calcular o que restou ali, que é o F' de G de 2. O G de 2 vale 3. E o F' de 3 vale 6. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Multiplicando isso tudo, você vai chegar, né, num total de 120, que é a resposta para esse caso aí. Tá? Isso aí finaliza para nós o exercício 4, que é uma composição de derivada em derivada, usando a regra da cadeia. Essa era que é a ideia. No exercício 5, você tem uma aplicação. Eu tenho que o ar está sendo bombeado para dentro de um balão climático esférico. Em qualquer tempo T, o volume do balão será V de T e seu raio será R. Então ele está perguntando o que representa, né? O que representa no item A e B as derivadas de dV/dr, né? dV/dr e dr e dV/dt. O que elas representam? E no item B, o questionamento aqui é expressar dV/dt em termos, né, em termos de dr e dt. Esse exercício aqui, a resposta poderia ser dada através de uma frase, de um texto. Porque quando ele pergunta o que essas derivadas representam, a ideia é dizer qual é o significado dessas duas expressões. Então, eu não preciso necessariamente saber da forma matemática, da fórmula de uma esfera, que é a forma que o balão tem, mas sim o que representa as derivadas. Então, como nós comentamos nas aulas anteriores, toda vez que eu tiver uma relação entre duas grandezas, no caso aqui volume raio e volume tempo, nessa notação eu estou calculando uma derivada, que ela tem uma conotação geométrica, inclinação de uma reta tangente a uma curva, e uma conotação, nesse caso, algébrica. Então, em ambos os casos, essas duas expressões referem-se a taxas. Mas que taxas são essas? Taxa do volume com relação ao raio, ou seja, a taxa de variação do volume do balão com relação ao raio, e a taxa de variação do volume com relação ao tempo. Ou seja, elas expressam o quanto que o volume desse balão varia com relação ao raio, nesse caso, e o quanto o volume desse balão varia em relação ao tempo. Essa aqui é a explicação, essa aqui é a resposta. Agora, no item B, ele quer que eu expresse o dV/dt em termos de dr e dt. Aqui sim, eu vou ter que usar uma fórmula, e a ideia aí é o uso da regra da cadeia. Por quê? Porque o volume é uma função do raio, mas como esse volume está variando em relação ao tempo, ele implicitamente faz com que eu tenha essa notação aqui, essa informação também sendo gerada. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que dV/dt pode ser expresso como a derivada do volume com relação ao raio, simultaneamente com a derivada do raio em relação ao tempo. Isso está correto? Do ponto de vista matemático, sim, porque você está derivando o volume em relação ao tempo como uma derivada do R em relação ao T. E, simbolicamente, sim, porque se hipoteticamente eu viesse e cancelasse as minhas diferenciais dr e dr, eu voltaria na dV/dt. Isso é nada mais que o uso da regra da cadeia. É isso que
que eu precisava para resolver esse exercício. E está finalizado ele, exercício 5. No exercício 6, no exercício 6 ele informa que a lei de gravitação universal de Newton nos diz que o produto entre duas massas é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Newton desenvolveu essa expressão com cerca de 23 anos, e é uma das grandes descobertas aí do intelecto humano, essa relação entre força e distância entre objetos de massas distintas. O que ele quer aí, na verdade, é encontrar no item A o dFdr, ou seja, a taxa de variação dessa força com relação ao raio, considerando que G grande, M grande e M pequeno são constantes, e o seu significado, a expressão do seu significado, indicando que o sinal de menos representa. E no item B, ele diz o seguinte, olha, suponha que seja conhecido que a Terra atrai um objeto com uma força que decresce a uma taxa de 2 newtons por quilômetro. Olha só que informação importante. Decresce a uma taxa de 2 newtons por quilômetro. Tem muita informação aqui, por isso que eu resolvi escrever. O decrescer aqui significa estar diminuindo. Taxa tem a ver com o quê? Com uma derivada. Uma derivada de quem? De duas grandezas. Newton é uma força e isso daqui representa uma distância. Então, simbolicamente, ele está dizendo aqui que a taxa de variação da força com relação ao raio é de menos 2 newtons por quilômetro. Mas isso acontece quando o R é 20.000, ou seja, essa taxa ocorre quando o R for 20.000 quilômetros. O que ele quer nesse item B aí é calcular o quanto que essa força varia, ou seja, o dFdr. Ele quer saber isso aqui quando o R for 10.000 quilômetros. É isso que ele quer que eu saiba. Olha só quanta informação que nós temos nesse exercício aí. Então ele sabe que o dFdr é decrescente quando R é igual a 20.000, ele quer saber qual é o dFdr quando R for 10.000. Isso no item B, mas para encontrar o item B, eu preciso resolver o item A, que é justamente derivar essa função aqui. É isso que ele quer que eu faça. Então, para poder resolver isso daí, eu vou derivar essa função. E aí, como é que eu derivo ela? Considerando que eu só tenho variável aí, só tenho letra, Na verdade, não são todas variáveis. É simples, é pensar o que é ou não constante. Então, esses 3 elementos aqui são constantes, são como se fossem números. Então, antes de derivar, o que você pode fazer? Você pode repeti-los e esse R ao quadrado aqui, você pode jogar para cima. Ele vem com sinal trocado. E aí, por que fica mais fácil assim? Por conta da derivada que vem a seguir. Essa aqui é a ideia. Então, eu vou derivar o F em relação a R. Então, isso aí vai me dar o quê? O menos 2 à frente. G grande, M pequeno. De R a menos 3, que é perder 1 grau. Então, daqui eu repito esse menos 2, G grande, M pequeno, e o R a menos 3 vira R a terceira aqui embaixo. Pronto. Esse cara aqui, representa essa taxa que eu queria. Agora, com isso daqui, eu vou encontrar agora o resultado do item B. Eu preciso disso para o item B. E aí, o que o item B nos diz? Ele nos diz que o dFdr, esse cara que a gente acabou de achar aqui, esse aqui é o item A. O que ele nos diz aqui? Que o dFdr vale menos 2. Então, menos 2 quando o R for 20.000. Então, eu vou repetir isso daqui. Menos 2 G grande, M pequeno, sobre 20.000, que aqui vai ficar escrito ao cubo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vejo que menos 2 com menos 2 dá para cancelar. Esse 20.000 ao cubo eu posso multiplicar aqui na frente. Como agora ele cancelou, então eu digo aqui que o G grande, M pequeno vale quem? 20.000 ao cubo. É isso, só isso que eu consigo fazer. Tá? E agora eu uso essa informação para calcular o que ele quer, que é a taxa de variação da força com relação ao raio. E, para ressaltar,
estávamos esquecendo aqui, o que isso aqui está expressando para nós? Que a taxa de variação da força com relação ao raio, ela sofre um decréscimo à medida que o raio varia. Agora, como é que essa variação ocorre? No denominador, se esse R fica cada vez maior, a tendência dessa fração é ficar cada vez menor. Então, o que é o R maior? A distância entre os objetos, entre as massas, vai aumentando. Ou seja, à medida que a distância aumenta, essa taxa de variação da força vai ficando cada vez menor, a ponto de zerar. Ou seja, ela decresce, mas uma taxa próxima de zero, porque eles vão se afastando. Agora, quando esse R é pequeno, significa que eles estão se aproximando. Então, eles se aproximando, está indicando que essa taxa de variação da força, ela decresce numa grandeza maior, em termos absolutos. Porque ela vai ficando negativa, mas como o R é pequeno, vai fazer com que essa variação da força em termos de R vai ficando cada vez mais significativa. Certo? Então, daqui, com esse resultado, nós vamos agora encontrar, né, o que se pede, que é o dF/dr quando R é igual a 10.000. Então, dF/dr é igual a quanto? A menos 2, certo? A expressão que eu acabei de apagar, que envolve isso daqui, ó, é o G grande, M pequeno, sobre R a terceira. Só que o R agora, que ele quer, é de 10.000. Só que o G grande e M grande pequeno, nós acabamos de encontrar. Vale quanto? 20.000 ao cubo. Então, repito aqui, menos 2 vezes 20.000 ao cubo, dividido por 10.000 ao cubo. Daqui, ó, eu posso cancelar todos esses zeros e esses zeros. Então, eu tenho menos 2 vezes 2 ao cubo, que é 8, sobre 1 ao cubo, que é 1. Então, aqui eu... Nossa, esse pincel está horrível. Então, aqui eu chego à conclusão de que o dF/dr é igual a menos 2 vezes 8, dá menos 16 newtons por quilômetro. Ou seja, aquilo que eu estava comentando, à medida que o R diminui, a taxa de variação dessa força com relação ao raio, ela, em termos de grandeza, vai ficando mais significativa. Então é isso que expressa a resposta aí do item B, essa que é a resolução. E agora a gente chega no exercício 7. Que nos diz o seguinte, que é outra aplicação. A lei dos gases para um gás ideal, a temperatura absoluta tem kelvins, né, P em atmosferas, ATM, e o volume V em litros é dado através dessa expressão. P vezes V igual a nRT, onde R é a constante dos gases, que é da forma 0,0821. Isso aqui é uma constante. Bom, suponha que em um certo instante, aí ele nos dá as informações que P é igual a 8 atm, 8 atmosferas. Ele nos diz que está crescendo a uma taxa de 0,10 atm por minuto. Então, aqui é interessante expressar primeiro o valor numérico e a unidade. Ó, está crescendo a 0,10 atm por minuto. Então, é uma variação, é uma taxa de variação, então envolve uma derivada. De quem? Da pressão P com relação ao tempo T. Então, tem um dP/dt aqui, que é positivo, porque ele está crescendo. E ele forma aqui V é igual a 10 litros, e que está decrescendo a uma taxa de 0,15 litros por minuto. Então, 0,15 litros por minuto. E como isso aqui está diminuindo, sinal de menos. Eu tenho dV, dt, nesse caso aí, né? Com sinal de menos. A pergunta é, encontre a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, ou seja, o dt grande em relação a dt pequeno, quando o N for 10. O N, no caso, o número de mols. É isso que ele quer que eu faça. Então, eu vou sair dessa expressão aqui para encontrar a derivada do dt grande em relação a t e usando esses dados.
Então aqui é o seguinte, como você vai derivar o t em relação ao tempo, esses dois aqui, ó, são constantes, é o N10 e o R que é essa constante. Então é como se fosse um número. Então no fim, o que significa? Que quando você deriva o lado direito, você deriva o lado esquerdo e vice-versa. Só que no lado esquerdo você tem o que? Um produto. Então você vai usar a regra do produto. Então fazendo aqui vai ficar assim, ó, primeiro vezes a derivada do segundo, dv dt, mais o segundo, v, vezes a derivada do primeiro, dp em relação a t. O NR você repete, agora igual, né, porque é uma constante, nesse caso está atrelada, e deriva o segundo. No caso aqui, dt em relação a t. E pronto, fica assim a montagem. Você está derivando esse cara, que é o que você quer, e vai compor com o que está do lado esquerdo. Daí em diante, você substitui os dados. Né? E aí, substituindo os dados, vamos fazê-lo aqui em cima. Ó, 8, o dv dt é menos 0,15, mais v, que é 10, vezes o dp dt, que é 0,10. E o NR? O N é 10, o R é 0,0821, e eu repito dt grande e dt pequeno. É isso. Aí agora eu vou ter que fazer conta. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho 8 vezes menos 0,15, então dá menos 1,2, mais 10 vezes 0,1. 10% de 10 é 1. E aí vai ficar igual, aqui eu multiplico, jogando uma casa para decimal à direita, né? 0,821, dt grande e dt pequeno. Então daí eu vou ter dt grande e dt pequeno como sendo menos 1,2 mais 1, que é menos 0,2, dividido por 0,821. Então aqui é a única vez que nós vamos usar uma calculadora, né? Embora o resultado aqui seja correto do ponto de vista matemático. Então eu vou ter menos 0,2 dividido por 0,821. Então isso aí vai me dar um gradiente aí de menos 0,243, taxa de variação de temperatura Kelvin, né, por minuto. E isso finaliza aí o exercício 7 e por sua vez a nossa lista 2. Ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.